Para tudo o que você está fazendo nesse momento e escuta essa informação aqui. Na verdade, são duas notícias confirmadas pelo governo e pelo próprio INSS que estão deixando milhares de brasileiros em estado de surpresa. Imagine só, em breve você parar de ter descontos e, além disso, receber um pagamento extra na sua folha de pagamentos. Isso mesmo, menos descontos e mais dinheiro. Mas será que você está na lista de contemplados? Será que você vai receber esse pagamento extra? Ou será que você vai finalmente se livrar dos descontos que corroem a sua aposentadoria todos os meses? Se você ficar comigo até o final do vídeo, eu vou revelar o passo a passo quem vai se beneficiar e acredite, a melhor notícia é que você pode ser uma das pessoas que esteja nas duas listas, as que vão parar de ter descontos e as que vão receber dinheiro de volta. Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado, seja muito bem-vindo, minha amiga. É sempre uma alegria enorme ter você aqui no canal. Hoje eu trago informações que estão circulando em nível nacional e que todo brasileiro deveria saber, mas que você tem o privilégio de acompanhar em primeira mão aqui no canal. Então já aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo no WhatsApp e no Facebook. Assim, você ajuda mais aposentados e pensionistas a ficarem bem informados e isso também fortalece o nosso trabalho aqui, que é um trabalho voltado a trazer informações para aposentados, pensionistas, trazer sempre esclarecimentos para que você não perca dinheiro por falta de notícia, por falta de informação. Então vamos lá, pessoal. A primeira grande notícia: a Câmara dos Deputados aprovou um projeto histórico que vai mudar a realidade de milhões de beneficiários. Esse projeto ele proíbe a cobrança de sindicatos, de associações e de entidades diretamente na folha de pagamento do INSS. Sabe aqueles descontos que aparecem no seu extrato, que muitas vezes, sem você nem saber do que se trata? Pois é, eles vão deixar de existir. E tem mais, mesmo que o aposentado autorize o desconto, ele não poderá mais ser feito de forma automática na folha. Isso significa mais dinheiro no seu bolso e menos prejuízo. O relator do projeto, deputado Danilo Forte, foi claro. O objetivo é proteger os aposentados dos abusos cometidos por entidades que ao longo dos anos desviaram bilhões de reais. Para você ter uma ideia, entre 2019 e 2024, estima-se que essas entidades conseguiram ali arrecadar mais de 6 bilhões que foram descontados de forma indevida das aposentadorias e pensões dos beneficiários da Previdência Social. Esse projeto já foi aprovado na Câmara e agora segue para o Senado Federal. Ou seja, ainda precisa de mais uma etapa antes de virar uma lei definitiva, mas a votação foi um passo gigantesco para acabar com essa injustiça. E você sabe que um projeto de lei, geralmente na Câmara dos Deputados, leva muito tempo para ser aprovado. Mas esse, rapidamente, foi aprovado, posto em votação, proposto, colocado em votação e aprovado. Agora vai para o Senado Federal e eu já trouxe um vídeo para vocês no canal falando que o governo Lula estava tendo ali um embate dentro do governo, né? Parte dos ministros ali gostariam, né, dos membros do governo gostariam que esse projeto fosse aprovado e sancionado por Lula e a outra parte gostaria de que o Lula vetasse esse projeto. E vale lembrar que o irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele é presidente de um dos sindicatos, né? Inclusive um dos sindicatos que mais receberam dinheiro nesses últimos anos, segundo informou o portal Metrópolis, tá? Então é importante a gente ficar de olho. Eu quero que você deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você é favorável, você é contrário a esse projeto? Você aí é associado a algum sindicato por livre e espontânea vontade? Ou você foi vítima aí, como milhões de outros brasileiros que foram vítimas desses descontos? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua resposta. Vamos lá para a segunda grande notícia, um pagamento extra bilionário. A outra novidade é ainda mais animadora. O governo federal confirmou mais de 2 milhões de beneficiários do INSS que vão receber um pagamento extra já na próxima folha de pagamentos. Esse pagamento bilionário será liberado em breve e muitos aposentados e pensionistas estão incluídos nessa lista. Mas atenção, como eu falei para vocês, são 2 milhões de aposentados que vão receber.
O INSS hoje conta com mais de 40 milhões de beneficiários. Então não é todo mundo que vai receber. É uma parcela de 2 milhões de pessoas. É muita gente, sim, 2 milhões de pessoas. É muita gente, não dá nem para imaginar um número desses, mas é bem abaixo do que os 40 milhões que o INSS paga mensalmente aí de benefícios. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que você está na lista dos contemplados? Fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te explicar como consultar e quais são os grupos que estão aí sendo priorizados nesse pagamento especial aqui. Falando ainda sobre os descontos indevidos, milhões de aposentados já aderiram ao acordo do INSS para devolução desses valores. A boa notícia para compartilhar com vocês é a seguinte: 99,5% dos que já aderiram já começaram a receber o ressarcimento. Esse pagamento está sendo feito em parcela única, ou seja, o valor volta integralmente para o aposentado de uma só vez. Agora, se você não aderiu ao acordo e preferiu entrar com ação judicial, também tem a chance de recuperar o seu dinheiro e, em alguns casos, até de receber valores dobrados com indenização por danos morais. Porém, esse processo judicial ele leva mais tempo. Por isso, eu quero saber de você. Você já recebeu algum valor de devolução de volta? Você aderiu ao acordo com os sindicatos ou você entrou na justiça? Conta pra gente aqui nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outros aposentados que estão nessa mesma situação. Muitos aposentados não sabem, mas ainda em 2025 existem formas ali de você aumentar o seu benefício, né? Você pode ganhar mais dinheiro em 2025 com maneiras, com métodos legais. É por isso que eu quero convidar você a dar uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, que eu deixei o link do meu curso e do meu WhatsApp, caso você queira complementar a sua renda, ganhar de 700 a 1.250 reais a mais por mês. Então, se você tem interesse em saber mais sobre isso, deixa aqui embaixo, né, o seu comentário ou dá uma olhadinha no link da descrição desse vídeo. E agora, se você quiser saber mais sobre os 2 milhões de aposentados que vão receber uma verdadeira bolada na próxima folha de pagamentos, eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque eu vou deixar aqui uma reportagem onde vai explicar tudo, um conteúdo bem explicativo, bem denso, para você absorver todas as informações necessárias. É um pouco longo, mas eu garanto para você, vale muito a pena você ouvir cada segundo do que tem aqui para ser dito, tá? Você vai aprender muito, vai tirar todas as suas dúvidas ali com conteúdo gerado por inteligência artificial, com várias fontes, tudo compilado e resumido para você aprender e entender tudo, para que você nunca mais perca dinheiro ou deixe de receber dinheiro por falta de conhecimento e de informação. Então, escuta aí. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de algumas novidades importantes, né? Que podem, assim, mexer diretamente com a vida financeira de milhões de aposentados, pensionistas, enfim, beneficiários do INSS aqui no Brasil. As fontes que a gente consultou trazem informações sobre mudanças potencialmente grandes nos descontos em folha e também sobre uma expectativa aí de pagamentos extras. Nossa missão aqui é tentar destrinchar o que realmente está em jogo, sabe? E o que isso pode significar no dia a dia das pessoas. Ok, então vamos lá. Começando por um ponto que, bom, tem causado bastante burburinho: os descontos nos benefícios. Pelo que as fontes indicam, parece que tem uma iniciativa forte para tentar proteger os aposentados de certas cobranças. Qual é a história aí? Exatamente. O ponto de partida é um projeto de lei que avançou lá na Câmara dos Deputados. A essência dele, assim, é proibir descontos automáticos nos benefícios do INSS. Aqueles que se referem a mensalidades de associações, sabe? Sindicatos ou entidades de classe. Mas o detalhe que realmente chama atenção e que tem gerado muita discussão é que essa proibição valeria, olha só, mesmo com autorização expressa do beneficiário. Mesmo com autorização expressa? Nossa, isso soa bem radical. Quer dizer, limitar a própria vontade da pessoa de contribuir. Qual seria a justificativa oficial, segundo o material que a gente analisou, para uma medida tão restritiva assim? Olha, a justificativa apresentada nos documentos é bem direta. É para proteger os aposentados de serem, e aqui usando as palavras do material,
lesados e roubados por entidades, associações e sindicatos que estavam descontando indevidamente aí das aposentadorias. E para dar uma dimensão do problema, o material até cita uma estimativa assim bastante alarmante, que entre 2019 a 2024, mais de 6 bilhões de reais foram desviados de aposentadorias e pensões direto para a mão dos chefes aí dessas entidades. 6 bilhões de reais. Em 5 anos. Caramba! É um volume financeiro que realmente impressiona e, claro, levanta questões sérias. Mas essa cifra de 6 bilhões, o material detalha como foi calculada, ou se existe alguma contestação sobre esse número, é um valor já consolidado ou é mais uma estimativa baseada em denúncias? Então, o material que a gente tem aqui apresenta esse número como uma estimativa mesmo, do montante que teria sido desviado nesse período, né? E atribui a prática aos chefes dessas entidades. Ele não entra em detalhes metodológicos sobre o cálculo, nem menciona contestações formais, pelo menos não nos documentos que a gente analisou, mas é um número que circulou bastante nas discussões que levaram à aprovação do projeto na Câmara, sabe? Serviu como um argumento central para justificar a necessidade da medida protetiva. A magnitude do valor sugere, sim, um problema sistêmico, talvez envolvendo um grande número de beneficiários e entidades ao longo desses anos. Entendi. É um número forte, usado como justificativa. Mas, voltando ao projeto de lei em si, ele foi aprovado na Câmara. Isso significa que essa proibição já está valendo. O aposentado já pode esperar não ver mais esses descontos específicos na folha? Ainda não. E esse é um ponto crucial para quem está acompanhando, viu? O projeto de lei, apesar de ter sido aprovado na Câmara dos Deputados, agora segue o trâmite legislativo normal, né? Obrigatório. Ele precisa ser enviado ao Senado Federal, lá vai ter uma nova rodada de análises, debates, votações. Só se for aprovado também no Senado e depois sancionado pela Presidência da República, é que vira lei e passa a valer. Então, no momento, é uma proposta com potencial, mas ainda não é uma regra vigente. Certo, então ainda tem chão pela frente no Congresso. E pensando nesse caminho pelo Senado, quais seriam os possíveis argumentos contrários? Imagino que essas associações e sindicatos não estejam, assim, recebendo essa notícia de braços cruzados, né? Afinal, isso mexe diretamente no financiamento delas. Plena consciência ou até sob pressão, né? Por outro lado, as entidades provavelmente vão argumentar sobre a liberdade de associação, o direito do indivíduo de escolher contribuir com quem quiser, e o impacto na própria sustentabilidade financeira dessas organizações. Muitas dependem dessas contribuições para oferecer serviços, representação, atividades para os membros. A proibição, ainda mais mesmo com autorização expressa, toca num ponto bem sensível sobre autonomia versus proteção. É, realmente um equilíbrio delicado entre proteger e talvez restringir a liberdade individual. É algo para a gente acompanhar de perto, sem dúvida. E dentro dessa proposta que saiu da Câmara existem exceções. Algum tipo de desconto automático continuaria permitido caso isso vire lei. Sim, sim. O texto aprovado faz uma ressalva importante e bem específica. Ele passa a permitir o desconto de prestações devidas a bancos pela antecipação do benefício previdenciário. Na prática, o que isso quer dizer? Se refere principalmente aos empréstimos consignados, aqueles que o aposentado ou pensionista contrata com bancos, financeiras e o pagamento é descontado direto do benefício. Isso inclui operações comuns, como antecipação do 13º salário ou outros créditos que usam o benefício como garantia. Esses descontos bancários, especificamente, ficariam de fora dessa proibição geral que afetaria as mensalidades de associações e sindicatos. Ok. Então, os empréstimos consignados estão fora dessa regra. Entendido. Agora, mudando um pouco o foco. Para aquelas pessoas que já tiveram descontos considerados indevidos por associações ou sindicatos no passado, antes dessa possível nova lei, existe alguma movimentação para resolver isso? Alguma forma de reaver esse dinheiro que, segundo a justificativa do projeto, foi desviado? Sim, existe. E essa é outra informação relevante que consta no material que a gente analisou. O INSS propôs um acordo para facilitar a devolução desses valores considerados indevidos. E a adesão parece ter sido bem expressiva, viu? Porque a fonte informa que milhões de aposentados aderiram
e que, olha só, 99,5% dos que aderiram já começaram a receber a devolução dos descontos indevidos nas suas aposentadorias e pensões. Esse número, 99,5% já começando a receber, é realmente muito alto. Sugere uma operação de reembolso em larga escala acontecendo. Funciona esse acordo na prática? Quais são as condições para quem decide aderir? Bom, quem opta por esse acordo proposto pelo INSS recebe o valor integral que foi descontado indevidamente, e o pagamento é feito em parcela única. Isso traz a vantagem da rapidez, né, e da certeza do recebimento do valor histórico corrigido. Contudo, tem uma contrapartida importante. Ao aceitar o acordo, o beneficiário abre mão do direito de buscar na justiça uma indenização adicional, por exemplo, por danos morais contra a entidade que realizou o desconto. É uma troca, basicamente. Agilidade e valor integral garantido versus a possibilidade de uma compensação maior, mas incerta via processo judicial. Entendi a troca. E qual seria então a alternativa para quem não quis aderir ao acordo? Para aquela pessoa que talvez sinta que o prejuízo foi além do valor descontado e busque uma reparação maior. Ideal. Aqueles que preferiram não aderir ao acordo podem entrar com ação individual na justiça contra a entidade que fez o desconto indevido. Nesse caminho, eles podem pedir não só a devolução do valor descontado, mas, dependendo do caso e da interpretação da lei pelo judiciário, podem até buscar a devolução em dobro desse valor. É uma forma de punição pela cobrança indevida. E também uma indenização por danos morais, alegando os transtornos, o aborrecimento, o prejuízo financeiro e emocional que isso causou. Então, judicialmente, o potencial de ganho financeiro pode ser maior, mas imagino que não seja tão simples assim, né? Quais são os contrapontos dessa escolha, os riscos? Exatamente. O caminho judicial tem seus próprios desafios. O principal, geralmente, é o tempo. Processos judiciais podem se arrastar por anos, né? E envolvem custos, talvez com advogados, e não há garantia de sucesso. A decisão final vai depender das provas apresentadas, da interpretação do juiz, de recursos, enfim. Portanto, a escolha entre o acordo e a ação judicial envolve um cálculo cuidadoso de risco, tempo e benefício potencial. O acordo oferece certeza e rapidez para o valor histórico, a justiça oferece a possibilidade de um valor maior, mas com incerteza e demora. É uma decisão muito pessoal, baseada na situação e na disposição de cada um. Faz todo sentido. É uma ponderação importante mesmo. Então, fechando esse primeiro bloco, a gente tem um cenário com uma lei em tramitação no Senado para proibir futuros descontos associativos, mesmo autorizados, e, ao mesmo tempo, uma frente de recuperação de valores passados, seja via acordo com o INSS ou processo judicial. Agora, falando em dinheiro na conta do aposentado, o material que a gente analisou traz outra notícia que gerou bastante expectativa, e aqui é onde fica bem interessante. Fala-se de um pagamento extra bilionário sendo preparado pelo governo. É isso mesmo? Isso mesmo. Essa é a outra informação de bastante destaque nas fontes que a gente analisou. A indicação é que o governo estaria, assim, nos preparativos finais para liberar um pagamento bilionário que já vai começar a ser liberado para muitos aposentados. A informação é bem direta e impactante ao afirmar que mais de 2 milhões de beneficiários do INSS estarão recebendo pagamento extra dentro da próxima folha de pagamentos. Mais de 2 milhões de pessoas. Uau! É um contingente enorme de beneficiários que poderiam receber algo a mais em breve. Mas que pagamento é esse, exatamente? O material dá alguma pista concreta sobre a origem desse dinheiro? É tipo um adiantamento do 13º salário, como já aconteceu em outros anos? É alguma restituição específica de imposto de renda retido na fonte? Pagamento de dívidas judiciais do INSS, os precatórios ou RPVs? Alguma revisão de benefício em massa? O que seria? Pois é, aí é que mora um ponto de interrogação importante. O material que a gente tem em mãos, apesar de anunciar esse pagamento bilionário e o número expressivo de beneficiários, ele não detalha a natureza exata desse crédito extra. Não especifica se é um adiantamento padrão de 13º, se é uma devolução específica de R, um lote de revisões administrativas ou o pagamento daquelas dívidas judiciais do governo, né? Os precatórios, que são para dívidas maiores, ou as requisições de pequeno valor, as RPVs, para dívidas menores
menores reconhecidas pela Justiça, ou ainda algum outro tipo de crédito retroativo. Essa falta de especificidade Essa falta de detalhe é curiosa, para não dizer um pouco preocupante, talvez. Um anúncio de pagamento bilionário extra sem dizer exatamente o porquê. O que pode estar por trás dessa comunicação um tanto vaga na sua análise? Isso não acaba gerando mais ansiedade ou até abrindo brecha para desinformação e, pior, para golpes? É uma excelente observação. Existem algumas possibilidades para essa falta de detalhe na fonte original que a gente analisou. Pode ser que a informação tenha sido obtida antes de uma confirmação oficial final sobre a natureza exata do pagamento, sabe? Ou talvez se trate de um conjunto de pagamentos diferentes. Por exemplo, um lote de revisões somado a um lote de RPVs que, no total, somam esse valor bilionário e atingem esses 2 milhões de pessoas. Mas você tem toda a razão, essa vagueza é problemática. Ela pode gerar expectativas infundadas em quem não está contemplado, né? E pior, pode ser um prato cheio para golpistas. Golpistas que se aproveitam de notícias assim para enviar mensagens falsas pedindo dados ou taxas para liberar um suposto pagamento extra que nem existe para aquela pessoa. Exato. O risco de golpes é sempre muito alto nesse universo, infelizmente. Então, diante dessa informação sobre um possível pagamento extra, mas sem clareza sobre a origem, qual é a recomendação prática e principalmente segura para os beneficiários? O que fazer? A recomendação-chave, que é enfatizada repetidamente no material e que vale muito a pena reforçar é: cautela e verificação direta nos canais oficiais. Sempre. Os beneficiários devem ficar atentos à sua próxima folha de pagamento, claro, verificar o extrato bancário detalhado e, principalmente, consultar o aplicativo ou o site Meu INSS. Lá é o lugar oficial para ver o extrato de pagamento do benefício, que detalha todos os créditos e débitos. Se houver um valor extra, o extrato do INSS deve indicar a rúbrica, ou seja, a origem daquele pagamento. É ali que a informação confiável vai estar. Além disso, comunicados oficiais do INSS ou do governo federal são as fontes seguras. Qualquer mensagem de WhatsApp, SMS, e-mail ou ligação pedindo dados pessoais, senhas ou, pior ainda, pagamento de taxas para liberar valores, isso deve ser ignorado na hora e tratado como tentativa de golpe. Perfeito. A orientação é claríssima. Desconfiar de promessas fáceis e buscar a informação direto na fonte oficial. Meu INSS, extrato bancário detalhado e comunicados do governo. Agora, conectando os pontos aqui, falamos de descontos indevidos, de um possível pagamento extra de origem incerta, do risco de golpes. Tudo isso parece apontar por uma necessidade maior de o próprio aposentado estar bem informado, atento às suas finanças, não é? O material que a gente viu toca nesse ponto também. Exatamente, essa conexão é muito pertinente. E sim, há uma seção no material que analisamos que discute justamente isso. A importância de uma maior autonomia financeira e de conhecimento por parte do aposentado sugere não depender somente do INSS. Essa discussão surge no contexto da fonte mencionar um e-book, e aqui é importante notar é um produto oferecido pelo próprio canal que produziu o documento original que a gente está analisando, né? O objetivo declarado desse e-book seria ensinar formas de aumentar o valor da sua aposentadoria legalmente em 2025 e fazer uma renda extra complementar. Interessante essa conexão que a própria fonte faz, mencionando um produto deles, mas para além da menção específica a esse e-book, quais seriam os conceitos ou as estratégias gerais que esse material sugere para alcançar essa maior autonomia financeira? Que tipo de conhecimento ele se propõe a oferecer, de forma geral? Bom, segundo o descritivo apresentado lá na fonte, o conteúdo cobriria uma variedade de tópicos relevantes para o beneficiário. Por exemplo, estratégias legais para tentar aumentar o valor do benefício que a pessoa já recebe. Isso pode envolver buscar revisões baseadas em novas decisões judiciais ou pedir a inclusão de períodos de trabalho ou contribuição que ficaram de fora do cálculo inicial, ou até mesmo verificar se todas as regras de cálculo foram aplicadas corretamente na época. Outro ponto seriam ideias práticas para gerar renda extra,
buscando alternativas que sejam compatíveis com a rotina e, claro, com as condições de saúde de um aposentado. E, além disso, o material menciona abordar a prevenção contra golpes financeiros, um tema que a gente viu ser crucial diante dos descontos indevidos e da comunicação vaga sobre pagamentos, né? Também falaria sobre planejamento previdenciário. Isso pode ser útil não só para quem já é aposentado, mas para quem ainda está planejando a aposentadoria ou quer entender melhor as regras para otimizar o benefício futuro. E, por fim, traria informações atualizadas sobre procedimentos importantes do INSS, como as regras da prova de vida, que mudaram recentemente, e outras alterações em serviços e exigências do Instituto. Entendi. Ou seja, um conjunto de informações que vai desde otimizar o próprio benefício do INSS até buscar fontes alternativas de renda e, fundamentalmente, se proteger de armadilhas. Se a gente olhar para o quadro geral que a gente desenhou até aqui, a vulnerabilidade a descontos, a incerteza sobre pagamentos, a complexidade das regras, faz todo o sentido que surge essa mensagem de empoderamento, né? De buscar conhecimento e tomar as rédeas da situação financeira. Sem dúvida alguma. Se a gente conectar todos esses pontos à proposta de lei para barrar descontos, a devolução de valores passados, o anúncio meio vago de pagamentos extras e essa sugestão de buscar mais conhecimento e renda complementar, emerge um cenário onde o beneficiário do INSS é incentivado, ou talvez até pressionado pelas circunstâncias, a assumir um papel mais ativo, mais protagonista, sabe? Não apenas como um receptor passivo do benefício, mas como um gestor informado dos seus direitos, atento às movimentações financeiras na sua conta e, quem sabe, buscando complementar sua renda de forma autônoma e segura. É uma mudança de perspectiva importante que está sendo sinalizada. Concordo. É um chamado à ação, de certa forma. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o que tudo isso significa na prática para quem é aposentado ou pensionista do INSS hoje? Qual seria o resumo da ópera, considerando essas informações que a gente analisou? Olha, o resumo é que estamos num momento que exige, sim, atenção redobrada e que pode trazer mudanças significativas no curto e médio prazo. Primeiro, é fundamental acompanhar de perto a tramitação daquele projeto de lei sobre a proibição dos descontos associativos lá no Senado. A decisão dos senadores vai ter impacto direto sobre como essas contribuições serão feitas ou não no futuro. Segundo, é crucial ter atenção máxima à próxima folha de pagamento e aos canais oficiais do INSS para verificar a possível entrada daquele pagamento extra bilionário anunciado e, principalmente, entender de onde ele vem caso se concretize mesmo. Terceiro, e talvez como uma consequência dos dois primeiros pontos, pode ser um momento oportuno para uma reflexão sobre o planejamento financeiro pessoal, que pede informação, cautela e, eu diria, proatividade. Realmente são muitos pontos de atenção simultâneos. Uma legislação importante em andamento no Congresso que pode alterar regras de desconto, a possibilidade concreta, ainda que não totalmente clara, de um dinheiro extra pingando na conta em breve. E esse pano de fundo todo que ressalta a importância da gestão financeira pessoal e do conhecimento previdenciário para navegar nesse ambiente cada vez mais complexo, né? Exatamente. O panorama para aposentados e pensionistas parece particularmente dinâmico neste momento. As discussões e ações que estão ocorrendo, seja no legislativo, no executivo, na justiça, têm implicações muito diretas no bolso e na segurança financeira de milhões de brasileiros. É um período que, mais do que nunca, exige que os beneficiários se mantenham informados, vigilantes e, eu diria, até críticos em relação às informações que recebem. Checar tudo nas fontes oficiais é essencial. E para fechar nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão final, provocada especialmente pela discussão sobre a proibição dos descontos automáticos para associações e sindicatos. Se essa medida que, como a gente viu, impediria o desconto até mesmo com o consentimento prévio e expresso do beneficiário, se ela for realmente aprovada e virar lei, como ficam as centenas, talvez milhares, de associações e sindicatos de aposentados que hoje dependem dessas contribuições para manter suas estruturas, oferecer serviços, defender direitos? Que novas formas de financiamento elas teriam que buscar?
E qual seria o impacto disso na representatividade e na própria oferta de apoio para esses aposentados? É algo para a gente pensar sobre as consequências, talvez não intencionais, ou os desdobramentos em cascata dessa potencial mudança legislativa para todo um ecossistema que hoje existe em torno dos beneficiários do INSS. Fica aí a reflexão.